Eu gostaria muito, em nome do Senhor Jesus, que recebêssemos a palavra de Deus nessa manhã, não apenas intelectualmente, o que é importante, né, compreendê-la, mas que permitíssemos que ela descesse ao nosso coração e que ela mexesse também com as nossas entranhas, que transformasse a nossa vida e que se transformasse também numa rega, numa bússola, num direcionamento para nós. A palavra de Deus é essa bússola que nos dá o rumo, nos dá o norte, nos dá a direção. Vivemos em dias de tantas opiniões, né? São tantas opiniões. As mídias sociais, então, eu fico impressionado como cada um tem uma opinião, tem uma sugestão, desde culinária até aspectos da saúde. O sujeito nunca sentou num banco de uma faculdade para estudar biologia, medicina, anatomia, mas ele tem uma opinião para dar sobre a nossa saúde. São muitas opiniões. E no mundo religioso não fica diferente. Tantos youtubers, tantas espiritualidades não bíblicas, não cristãs, tantas opiniões a respeito de Deus, que a mente fica conturbada e perturbada. Aí nós precisamos de trazer a nossa mente para a palavra de Deus. Nós precisamos focar na palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o direcionamento que Deus nos dá. Nós vivemos dias não apenas de analfabetismo funcional, mas vivemos dias de analfabetismo bíblico também, de impressões superficiais, de uma mistura de pensamentos filosóficos, psicológicos com a palavra de Deus. Aí ela fica diluída. Então eu queria pedir muito, em nome do Senhor Jesus, vamos focar a nossa mente, dizer para Deus: Deus, fala ao meu coração, dá uma palavra do Senhor, límpida, pura como leite genuíno, para transformar a minha vida, para que a nossa vida seja transformada. Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Versículo 9, conhecida de todos nós, da cristandade, da cultura cristã, não necessariamente de quem tem relacionamento com Deus, mas toda a cultura cristã, o Ocidente principalmente, conhece essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Domingo próximo passado, nós vimos aqui sobre Pai Nosso. Jesus nos ensina que Deus é Pai Nosso. É interessante que, ao ensinar essa oração, Jesus obriga-nos a dizer nosso Pai. É significativo que no Pai Nosso não apareçam as palavras eu, meu. Em lugar nenhum do Pai Nosso nós vamos encontrar eu, meu, expressões individualistas.
é Pai nosso, porque Ele é Pai meu e é Pai seu também. Ele é Pai seu, mas é Pai meu também. Ele não é propriedade exclusiva de nenhum de nós. Às vezes, nos nossos arroubos de arrogância, de imaturidade e de carnalidade, nós achamos que Deus é mais nosso do que do outro. Nós achamos que nós possuímos, vamos dizer assim, um grauzinho maior de relacionamento, de domínio e de propriedade com Deus. Não. Isso nunca partirá de nós. Isso sempre partirá de Deus. Isso me faz lembrar de um jovem que certa vez chegou a um pastor mais idoso, um homem de Deus, e lhe perguntou: Deus faz acepção de pessoas? Está escrito na Bíblia que não, Deus não faz acepção de pessoas. Sabiam disso? Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de raça. Deus não faz acepção de cor. Deus não faz acepção de condição econômica. Deus não faz acepção se a pessoa mora numa mansão, num condomínio fechado, ou se ele mora num barracão, na periferia, e até mesmo barracão de papelão, de plástico. Deus não faz acepção de pessoas. Mas se nós nos lembrarmos, Deus chama Abraão de amigo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem pessoas que lhe são mais chegadas, porque amam mais o Senhor, se derretem mais na presença de Deus. O mesmo sol que derrete a cera também endurece o barro. O mesmo Deus que nos faz derreter de alegria e de desejo de estar junto dEle, e de ouvi-lo, e de nos comprazer na sua vontade, o mesmo Deus endurece alguns corações. Nos dias de hoje, algumas pessoas não podem sequer ouvir falar de Deus, o nome de Deus não pode estar nos espaços públicos, porque vira questão ideológica. Algumas escolas proíbem a oração, a leitura da Bíblia. Esse sol endurece o barro, mas derrete a cera. Eu espero que o nosso coração seja como a cera, à luz do sol da divina presença de Deus. Mas eu nunca posso achar que Deus é mais meu do que de qualquer outra pessoa. Porque Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso, e não Pai Meu. Porque Ele é o nosso Pai Celestial. O princípio básico e fundamental da dignidade humana reside no fato de que todo ser humano foi criado por Deus e possui a sua imagem. A partir da Segunda Guerra Mundial, e graças a Deus por isso, diante de tantas atrocidades que aconteceram naquela Segunda Guerra Mundial, surgiu por iniciativa das nações, e eu louvo a Deus por isso, acho isso uma coisa muito boa, a questão da dignidade humana, de levar em consideração a pessoa humana, independentemente, não é, tratá-la com a dignidade que ela merece. Hoje isso é muito reforçado, é muito falado. Eu acho que é justo, que deve ser assim. Mas nós não podemos jamais nos esquecer que o que dá dignidade para o ser humano é o fato de ele ser criatura de Deus, ter sido criado por Deus,
E um dia o próprio Deus soprou a sua vida nas nossas narinas. Glória a Deus. Aí reside toda a nossa dignidade. Esse fôlego, esse ar, esse sopro que sai das nossas narinas, que nos faz humanos, isso vem de Deus, é o sopro de Deus, é o hálito de Deus que nos faz viver, e todos nós possuímos isso de uma forma comum. E é interessante que Paulo, em seu discurso em Atenas, diante dos intelectuais atenienses, que não pensavam em outra coisa a não ser nas novidades, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz que aqueles atenienses, cidadãos atenienses, e por serem cidadãos, né, como acontece em muitos outros lugares, o cidadão, ele não pegava no pesado. O cidadão ateniense, ele era dedicado às letras, ele era dedicado ao conhecimento, ele era dedicado ao entendimento, à música, às artes. E ali na cidade de Atenas, a principal coisa que eles faziam era ficar discutindo filosofia, tergiversando, elucubrando sobre a vida. E Paulo chega naquela cidade e começa a falar do Evangelho de Deus. Paulo não começa a falar de filosofias humanas. Paulo não começa a falar de ideologias políticas. Paulo não começa a falar do judaísmo, mas Paulo começa a falar do Evangelho de Deus, da graça de Deus em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus Deus havia manifestado luz para retirar todo ser humano da ignorância, das trevas, da idolatria, e eles, ouvindo aquilo, arrebatam Paulo para o centro cultural de discussão, que era o Areópago, e querem ouvir Paulo. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, aí em Atos, no capítulo 17, no versículo 26. Se quiserem projetar também, pode. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Paulo começa então a falar ali para aqueles cidadãos que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De um só, Deus fez toda a raça humana. E aí? De um só, Deus fez toda a raça humana. Isso significa que nós somos irmãos. O branco caucasiano, o ariano, o negro, o amarelo, o pardo, todos nós viemos de um só tronco, de um só Deus fez toda a raça humana. De um só. É muito significativo quando Jesus disse Pai Nosso, porque Ele é o Pai dos espíritos hebreus, Pai de todo ser humano, Pai de toda essa humanidade. Ele é o Pai Nosso, que tem cuidado de nós, e cuidado de uma forma graciosa e sobrenatural. Mas, repito, esse conhecimento, esse entendimento, essa graça derrete a cera, mas endurece o barro. Quantas pessoas negam a existência de Deus?
mesmo desfrutando dos seus dons e de suas dádivas? Quantas pessoas se revoltam contra aqueles que creem em Deus e usam o nome de Deus? Mas isso não muda o caráter de Deus e a bondade de Deus. Deus é o nosso Pai. De um só, Deus fez toda a raça humana. Ao longo dos anos, nós desenvolvemos algumas culturas etnocêntricas, né? E de vez em quando isso acontece no mundo. Os gregos, por sua sabedoria, e os espartanos, por sua força, os gregos, por a sua inteligência política. A República de Platão é lida até os dias de hoje, influencia o mundo político até os dias de hoje. Os gregos, por causa disso, achavam que eles eram melhores do que todos os outros seres humanos. Eles achavam que eles eram uma raça especial. É o que nós chamamos de eugenia, né? Um povo que se considera melhor do que os demais. E a primeira coisa que Paulo fez foi com o Evangelho, com a palavra de Deus, sem nenhuma agressão ideológica, sem nenhum argumento humano, mas com a palavra de Deus ele diz: de um só Deus fez toda a raça humana. De um só Deus fez gregos, Deus fez romanos, Deus fez judeus, Deus fez americanos, bolivianos, brasileiros. De um só Deus fez toda a raça humana. Que loucura é essa de uma raça achar que é superior à outra? A Segunda Guerra Mundial, todos nós conhecemos, apesar dos negacionismos, apesar das muitas narrativas, o Holocausto foi real, o arianismo foi real, o querer se considerar uma raça superior às demais foi real. De vez em quando brota essas loucuras na cabeça humana, e isso desce para uma cultura, às vezes para um povo, para uma nação, que passa a querer oprimir os outros, oprimir os demais. Mas de um só Deus fez toda a raça humana. Amém? É o nosso Pai Celestial. E a dignidade humana vem do fato de que todos nós somos feitura de Deus. Todos nós indistintamente. Todos nós recebemos esse fôlego de vida de Deus. Aquela pessoa mais simples que trabalha na sua casa e que na sua casa ela nem sonha em algum dia ter qualquer coisa que ela vê na sua casa. Ela vem na sua casa para trabalhar e vê na sua casa objetos, prosperidade, desde o piso até as cortinas, até a alimentação que ela faz na sua casa, que os filhos dela não comem lá na casa dela. Essa pessoa, esse ser humano, tem a mesma dignidade que você tem, que nós temos, porque ela é feitura de Deus, a imagem de Deus. Pode não ter os recursos que você tem, mas ela tem a humanidade, a imagem de ser criatura de Deus. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Pai nosso, é Pai nosso, mas é o Pai nosso que está nos céus. É o Pai nosso que está nos céus, e santificado seja o teu nome. Por que é importante trazer aqui e agora essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus? Ele é o Pai nosso,
mas é o Pai Nosso que está nos céus. Algumas pessoas vivem uma ideia equivocada de intimidade com Deus. Projetam as suas carências em Deus. Trazem Deus que é celestial, transcendente, santíssimo, para um relacionamento, uma tentativa de um relacionamento, porque isso é humano, isso é carnal, que transforma Deus num igual, que transforma Deus num ser humano. Gente do céu, que loucura é essa? Ele é Pai nosso, Ele veio até nós em Jesus. A decisão de vir até nós, quem botou a escada de cima para baixo foi Ele. Jacó, na visão que ele tem de Deus, ele vê posta dos céus para a terra uma escada, e os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. E lá em João, no capítulo 1, Jesus vai dizer: vocês estão admirados? Você está admirado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Vocês vão ver os anjos dos céus descendo e subindo aqui sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada. Glória a Deus. Jesus é essa escada, é Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que resolve Ele mesmo em Jesus vir até nós. Mas Deus continua sendo Deus Santo, Deus Santíssimo. Deus Santíssimo. Então, algumas pessoas banalizaram essa santidade de Deus. Na ignorância das suas mentes corrompidas e numa leitura distorcida do Evangelho e da palavra de Deus, pelo fato de Deus dizer que é Pai Nosso, e é, mas não pense ir além dos limites que Ele mesmo estabelece. Algumas pessoas vivem com uma ideia equivocada de intimidade com Deus. Pensam que podem se aproximar dEle de qualquer maneira, tratá-lo como um igual, ou, em muitos casos, até mesmo como um ser inferior, a quem se faz verdadeiras imposições em suas orações. Ao contrário disso, a palavra de Deus nos ensina que a nossa proximidade de Deus, antes de nos conduzir a uma suposta intimidade equivocada com Ele, dá-nos a perfeita dimensão da sua gloriosa santidade e que, portanto, devemos nos aproximar dEle em adoração e respeito. O coração de Deus está aberto em Jesus para nós nos aproximarmos dEle. O caminho está aberto. Parece que nós esquecemos da Bíblia. Vocês se lembram que só podia entrar naquele tabernáculo feito de pano. Aquele tabernáculo feito de pano que representava o tabernáculo celestial, era uma figura do tabernáculo celestial. Só podia entrar no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote. Por causa da santidade de Deus. Por causa da gloriosa presença de Deus. Porque se Deus não é um qualquer, é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o Deus Santíssimo.
somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, depois de fazer expiação pelos seus próprios pecados. A arca de Deus, que apenas era uma arca feita de madeira, um objeto feito de madeira, mas porque aquela arca simbolizava, era somente um símbolo, era uma representação, não era a realidade do Deus vivo. Aquela arca que era um símbolo, quando alguém tocava nela, se não fossem as pessoas determinadas por Deus, essa pessoa morria. O Davi, cheio de boas intenções, resolveu trazer a arca de Deus para Jerusalém. E vocês conhecem a história, espero que conheçam. E que esse conhecimento dessa história infunda-nos temor. A arca está vindo para Jerusalém, num carro de boi, os bois tropeçam, a arca balanceia e vai cair, e os homens tocam na arca e são fulminados e morrem, por causa da santidade de Deus, porque aquela arca só representava a santidade de Deus. Se vocês não estiverem compreendendo, espero que estejam, eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 6, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6, nós estamos falando que é o nosso Pai, mas esse Pai está nos céus, e que o nome dele é santificado, e que ele seja santificado. Isaías capítulo 6, abra sua Bíblia, acompanhe a nossa leitura aqui, não perca de vista e nem de foco o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui sobre a santidade de Deus, que Ele é o nosso Pai, mas que esse Pai é santo, esse Pai é santíssimo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Aleluia. Vamos dizer todos nós juntos, a partir do santo aí: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Esses serafins, queridos, clamam. Não há nos céus espaço, tempo, eles clamam constantemente, no eterno presente, a santidade de Deus, porque Deus é santíssimo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O caminho para Deus nos foi aberto por um preço muito alto. Essa graça, que é de graça para nós, não é barata. Aqueles braços estendidos na cruz, traspassado por pregos, aquela carne moída, aquela carne sangrenta, corpo despedaçado, foi para abrir esse caminho, foi para rasgar o véu. Porque nenhum de nós poderíamos chegar à presença desse Deus Pai Celestial, por causa dos nossos pecados,
por causa do nosso afastamento, por causa da nossa ignorância. Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para abrir esse caminho para nós nos achegarmos à presença de Deus. Gente, o preço foi muito alto para se chegar, para se pensar de qualquer forma, de qualquer maneira. E clamavam, e à medida que eles clamavam, isso está sendo clamado lá nos céus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. São os serafins que estão clamando. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Aleluia. Os serafins sabem disso. Eles estão nos céus, estão clamando a santidade de Deus e sabem que toda a terra está cheia da glória de Deus. A natureza manifesta a glória de Deus, a vida humana manifesta a glória de Deus, a criatividade humana manifesta a glória de Deus, e à medida que eles clamavam, as bases do limiar do templo se moveram. E aquele lugar se encheu de fumaça. Então disse eu, o que Isaías diz, queridos? Ai de mim, estou perdido. Você já leu a respeito do profeta Isaías? Sabe quem era o profeta Isaías? Que homem de Deus que ele era? Não queremos exaltar nenhum homem, porque só o Senhor é digno de exaltação, mas eu acho que nenhum de nós que aqui estamos chegaríamos aos pés do Isaías, no temor, na comunhão e na intimidade com Deus. E quando ele tem essa visão do Senhor, qual é o sentimento dele? Qual que é o sentimento? Estou perdido. Vou morrer. Hoje eu morro. Eu vi a glória de Deus. Eu sou um pecador. Esse Pai Nosso está nos céus. Ele não é um ídolo. Ele não é um ídolo. Deus não é um ídolo. Ídolo é criação da vaidade humana. Ídolo é criação das carências humanas. Está lá no Salmo 115. Ídolo é projeção de nós mesmos. Todo ídolo, toda adoração idolátrica é uma projeção das carências e do próprio coração humano. Deus não é ídolo. Ele está nos céus, Ele é santíssimo, é o Criador de todas as coisas. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, essa deveria ser a nossa sensação quando entrássemos na presença de Deus. Essa sensação de respeito, de temor reverente. Vamos ainda aqui em Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo capítulo 3. Há muitos anos atrás foi escrito um livro, né, e ele foi traduzido para o português. E o título do livro é mais ou menos assim, às vezes não me lembro exatamente, mas é O Seu Deus é Muito Pequeno. Nós estamos vivendo dias de teologias, de pregações, de apequenar Deus, de transformar Deus num ídolo, de fazer Deus um igual. Por favor, gente,
Povo de Deus, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Afaste-se um pouco das muitas opiniões, ouça Deus, ouça o Espírito Santo, ouça a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus só mandou ele tirar as sandálias dos pés, mas ele escondeu o rosto, porque ele sabia quem era aquele Deus. Ele sabia quem era aquele Deus. Ele sabia quem era o Deus de Abraão. Ele sabia quem era o Deus de Isaque. Ele sabia quem era o Deus de Jacó. Me impressiona que às vezes nós encontramos na academia coisa que nós não encontramos no meio do povo de Deus. Um escritor alemão muito conhecido, Rudolf Otto, escreveu um livro, o título do livro é O Sagrado. Afirma que Deus, em relação a nós, seres humanos, é totalmente outro, completamente transcendente, mysterium, palavra latina, mysterium, totalmente impossível de ser abarcado pela razão humana, tremendo, pois provoca temor e reverência, fascinante, ao mesmo tempo que assusta, atrai e encanta. Esse é o nosso Deus. Esse é o Pai nosso. Ele é nosso Pai. Mas nunca se esqueça que é o Pai que está nos céus. E que santificado seja o seu nome. Quem santifica o nome de Deus somos nós. No nosso relacionamento com Ele, na forma como nós nos relacionamos com Ele. Não é a minha área, muito menos uma área do meu conhecimento, e não queria ser injusto de forma alguma, mas algumas músicas que são cantadas hoje, elas não expressam a glória de Deus, nem a santidade de Deus, nem a transcendência de Deus. Não vem ao caso porque algumas são exceções, e nem sei se cantam hoje em dia, mas eu lembro de uma que eu falo, gente, não é possível. Era mais ou menos assim, repito, mal consigo gravar algumas canções
Deus não me deu esse dom que eu admiro muito nos que o têm. Não tenho mente musical, ouvido musical, mas era mais ou menos assim: eu quero eu quero calçar as suas sandálias, eu quero vestir a sua camisa, eu quero te abraçar, eu quero sentar no seu colo. E era uma música gospel. Falei, gente, se a gente canta isso para namorado, para amante, mas para Deus, é óbvio que eu não quero aqui também estabelecer uma barreira entre nós e Deus, porque Jesus fez a ponte, Jesus é a escada. Mas por favor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, vamos respeitar Deus e as coisas de Deus da forma como precisa ser respeitado. Compete a nós santificar o seu nome. Compete a nós trazer esse respeito a Deus e ao nome de Deus e às coisas de Deus. Eu lhes disse e repito, até nas coisas que eram representativas, a santidade de Deus estava presente. Mas quando nós nos acostumamos com as coisas de Deus e com as coisas sagradas, nós as banalizamos. Que temor que me deu no coração ao lembrar do pastor Ronaldo Lidório, contando aqui, que aquela irmã lá nos Concombas, ela viajou não sei quantos quilômetros para ouvir a palavra de Deus, porque ela não tinha a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada escrita. Ela veio, ouviu, decorou os versículos e voltou para a tribo dela, tantos quilômetros atrás, recitando aqueles versículos, guardando aqueles versículos de memória, porque ela não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Aquela arca, que era um objeto de madeira, gente, era madeira. Era um objeto tangível, mas representava e simbolizava a presença de Deus. Os filhos do sumo sacerdote perderam completamente o respeito com as coisas de Deus. Os filhos de Eli, criados dentro do templo, na tenda da congregação, começaram a desrespeitar as ofertas de Deus, começaram a desrespeitar o templo de Deus, a se prostituírem, a roubarem o dinheiro ali da casa de Deus, as ofertas de Deus. E Deus os matou. Ah, mas o que é isso? Que Deus é esse? É o Deus Santo, tremendo, mistério, fascinante, totalmente outro, acima, infinitamente acima de nós, digno de toda honra, de toda glória, de todo temor. Nós precisamos respeitar, queridos, as coisas de Deus. E hoje nós estamos aqui. A Bíblia Sagrada chama isso aqui de a mesa de Deus, a mesa do Senhor. A Bíblia Sagrada chama isso aqui da comunhão do corpo de Cristo. Quem come do pão, quem bebe do vinho, ele está comungando, está se ligando a Jesus, ao corpo de Jesus, que é a igreja de Jesus. Participar da ceia é comungar com o Senhor e comungar com a igreja, que é o corpo de Jesus. Quando nós comemos do pão, todos nós comemos do mesmo pão. Isso é unidade, isso é fé. Agora me dá um nó na cabeça, né? E eu tenho que confessar a vocês, como é que alguém come do mesmo pão, bebe do mesmo vinho, professa a mesma fé,
e não comunga um com o outro, não tem comunhão um com o outro, tem alguma coisa errada, não tem? Tem ou não tem? Será que nós chegamos a tal ponto de ignorância que nós não conseguimos mais discernir isso? Ora, se eu pego aqui esse pão que representa o corpo de Jesus e como desse pão, o Arnaldo come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice, estamos comungando de Jesus. Se nós dois comungamos de Jesus, amamos Jesus, fazemos parte do corpo de Jesus, e não vamos ter amor um pelo outro, não vamos comungar um pelo outro, tem alguma coisa muito errada espiritualmente nisso. Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11. E vamos receber a palavra de Deus nessa manhã, para a glória de Deus, não para condenação, mas para transformação. Chega daquele conhecimento professo, vamos ter um conhecimento existencial, vivencial, de prática. Vamos? Amém? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Acharam? Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Misericórdia. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Gente, a polarização política, que fique lá fora, ela não pode acontecer aqui dentro da igreja. Nós não podemos ter aqui grupo A, grupo B, grupo C, não podemos. Não podemos. Isso não glorifica o nosso Pai Celestial. Divisões não pode acontecer. Divisões no louvor não pode acontecer. Divisões nos ministérios não pode acontecer. Divisões na liderança não pode acontecer. Não glorifica a Deus, não exalta o nome de Deus. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, vou louvar-vos nisto? Não posso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Um dia Ele virá, e todos nós estaremos face a face com Ele, todos nós compareceremos diante do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, isso aqui é sério. Outro dia, a Márcia, minha esposa, me abordou com um texto de Hebreus, não é? Dizendo que aquele que uma vez foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus
e vive em pecado, está pisoteando, sacrificando outra vez o Filho de Deus. Gente, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra aqui é para nós, mas eu quero que você diga, essa palavra é para mim. Essa palavra é de Deus, essa palavra é para mim. Ela tem que descer para dentro do meu espírito, para dentro do meu coração, fazer sentido e transformar a minha vida. Eu me lembro, há uns 30 anos atrás, eu já tinha feito faculdade, tinha feito o ensino fundamental, o ensino médio. Em economia a gente usa muita geometria, muita matemática. Embora nunca tenha sido bom, me esforcei o máximo que eu pude. Chamei o seu Ari para fazer uma área para mim. A gente estava começando a vida, eu queria fazer uma área, um estendido, e chamei o seu Ari, que era pedreiro. O seu Ari, ele acho que não tinha feito nem o ensino fundamental. Falei, seu Ari, eu quero fazer uma área aqui. Pois não, pastor, vamos fazer a área. Ele pegou lá os engenheiros, devem saber disso melhor do que eu. Ele pegou a estaquinha, pôs aquela estaca como referência, mediu 80 centímetros para cá, mediu 60 para cá, pôs a diagonal e disse, deu 1 metro. Está certinho. Falei, senhor Ari de Deus, o senhor sabe o que o senhor acabou de fazer? Tem a menor ideia, Senhor Jesus. O senhor acabou de fazer o teorema de Pitágoras. Eu sabia o teorema de Pitágoras de cor e salteado, tinha dado aula, tinha ensinado criança a fazer o teorema de Pitágoras. Mas não sabia que o teorema de Pitágoras servia para poder fazer uma parede. Medir o esquadro, para a parede não ficar torta, para não ficar... Assim é a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos, mas não aplicamos ela na nossa vida. Eu sabia o teorema de Pitágoras, né? Teosrema. É tão certo teosrema, que é palavra de Deus, é inspiração de Deus. Eu sabia de cor na minha cabeça, mas não conseguia. E ele que não sabia nada de cor, ele sabia na vida prática. Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus como nós conhecemos e pratica a palavra de Deus. Tem gente que conhece esse texto aqui de cor e salteado. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você está doido? Será que isso vai ficar só aqui, não vai descer para o seu entendimento, para a sua vida? O que você está fazendo, querido? Isso aqui é sério, isso aqui é coisa de Deus. Isso aqui não é coisa de homens. Isso aqui representa, é símbolo, é representativo, mas é significativo espiritualmente. Como é que está a sua vida? Quem é você diante de Deus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui está a beleza da graça de Deus. Examine-se. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para isso também. Diante do meu Pai Celestial, do Senhor da minha vida,
que deu Jesus por mim, que abriu o seu coração para ter um relacionamento comigo. Como é que está a minha vida? Culpando os outros? Culpando os outros pelos meus erros? Achando desculpas para cobrir as minhas falhas? Não, gente. Vamos deixar de ser meninos, vamos crescer. Examine-se e participe. O examinar é para participar. O examinar é para consertar. Deus, está errado na minha vida, Senhor. A parede está torta. A parede está torta. Mas vamos consertar a parede hoje? Gente, Deus é maravilhoso. E o sangue de Jesus é poderoso. Nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Hoje, agora, se eu chegar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu entendi a palavra. Eu estou levando a minha vida no banho-maria, minha vida espiritual. Não estou vivendo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu sei disso, Senhor. Mas me perdoa. Os irmãos aí da galeria me ouvem também? Amém. O sangue de Jesus nos perdoa. Examine-se. Abra os escaninhos do seu coração, da sua vida. Naquilo que der para você consertar, você deve consertar. Naquilo que der para você retribuir, você deve retribuir. Isso é justo. Agora, naquilo que não der, fala: Senhor, põe na conta de Jesus. Não tem como fazer nada. Alguns pecados nós temos como retribuir. Se eu dei o golpe financeiro em alguém e o dinheiro está comigo, eu tenho que devolver. Isso é justo. Se eu ofendi alguém e eu posso ir na pessoa e pedir perdão, eu devo fazê-lo. Isso é justo. Agora, se eu fiz alguma coisa que não está mais em minhas mãos, eu não posso fazer nada, aí eu tenho: Jesus, põe mais essa aí na promissória que o Senhor rasgou lá na cruz. Gente, e a pior coisa para nos livrar dos nossos pecados é quando nós jogamos a culpa no outro. É quando nós justificamos o nosso erro atribuindo a um erro maior do outro. Não. Eu tenho que assumir. Eu tenho que ser responsável diante de Deus. Examine-se para participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É um privilégio que Deus nos dá de podermos fazer essa reflexão, esse exame da nossa consciência e tomar uma posição diante de Deus. Amém? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja. Vamos santificar o Senhor nessa manhã, com a nossa vida, com as nossas atitudes. Curva o seu coração, curva a sua mente, curva a sua cabeça, a sua mente, o seu coração. Vamos examinar a nossa vida nessa manhã.
Ele é o nosso Pai, mas Ele é celestial, Ele é santo. Sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. Sem compromisso com Deus, queridos, sem compromisso, sem verdade, sem relacionamento puro, verdadeiro e genuíno, não tem vida de Deus em nós. Vamos orar. Que o Espírito Santo traga compungimento, arrependimento, conserto, e que saímos daqui hoje uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, dispostos a santificar o nome do Senhor. Senhor, Tu és a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida. Que porto seguro é o Senhor. Que porto seguro, Senhor. Quando os nossos barquinhos existenciais, quando os barquinhos das nossas vidas estão aí nesses mares da vida revoltos, nós olhamos para o Senhor, que é o nosso porto seguro. Aleluia. Que segurança, Senhor. Que segurança. Que apoio, Deus. Que bênção é estar no Senhor por meio de Jesus Cristo. Senhor, nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor, perdoa a nossa soberba, Senhor. Perdoa a nossa arrogância. Nós achamos que somos melhores do que de fato somos. Nos comparamos com outros piores do que nós e por isso achamos que somos melhores. É ignorância, Senhor. É dureza de coração. Mas nessa manhã nós queremos nos prostrar diante da Tua presença, com santo e reverente temor, expondo os nossos corações ao Senhor, expondo, Senhor, o mais profundo do nosso ser diante da Tua presença, e pedindo ao Senhor, limpa, Senhor, ajuda, liberta, quebra as cadeias, traga a libertação, traga a vida do Senhor, traga o temor do Senhor. Que o temor do Senhor repouse sobre nós aqui nessa manhã. Que venha sobre nós, Deus, a convicção de que o Senhor está em nosso meio, de que a mesa é a mesa do Senhor, que esses elementos representam o corpo e o sangue do nosso Senhor, que foi moído, traspassado, por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Nós não queremos viver, Senhor, nos nossos pecados. Não queremos viver na brutalidade do nosso coração. Perdoa-nos nessa manhã, Pai. Limpa-nos pelo sangue de Jesus. Que haja conserto aqui nessa manhã. Uma boa disposição de coração. E que o examinar seja para arrepender, consertar e participar. Ninguém deve examinar-se para não participar, mas deve examinar, arrepender, consertar e participar. Ajuda o Teu povo, Senhor. Apesar de nós, somos o Teu povo.
Somos o teu povo, somos o teu povo. Conhecemos o Senhor nos conhece. Então nos ajuda, te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.